Olá, que Deus abençoe a todos que nos acompanham no nosso canal, Só a Fé e a Escritura. Hoje nós iremos falar sobre o Salmo 24, que fala sobre o Rei da Glória. O Rei da Glória, o nosso Rei dos Reis, como diz Daniel, capítulo 2, né? E eu lendo esses versículos, eu pensei na situação que nós nos encontramos hoje aqui no Brasil, aonde estamos numa eleição, né? Estamos para votar e eu vejo que muitos cristãos têm se envolvido em política e têm abordado de forma errada as pessoas de fora do cristianismo, né? E se alguém me perguntar assim, um cristão deve se envolver em política? A minha resposta vai ser sim e não. Vai ser essas duas respostas. Por quê? Porque depende de como vai ser o envolvimento desse cristão. Por exemplo, as igrejas evangélicas e católicas que se denominam cristãs, elas têm os seus candidatos, têm os seus deputados, os seus senadores, tem um candidato à presidência que a gente já conhece. E se a pessoa perguntar, o cristão deve votar? A resposta vai ser sim. Se me perguntarem, mas ele deve votar em uma pessoa que seja cristã, ou pelo menos, mesmo que não seja cristão verdadeiro, mas seja um cristão nominal que apoia os preceitos e conceitos bíblicos, a resposta vai ser sim. Nós devemos apoiar os cristãos que se candidatam. Mas de que forma nós devemos apoiar? Levando para as pessoas do mundo? Não. Eu acho que a participação da igreja deve ser para os fiéis. Os fiéis devem abordar esse assunto de forma sábia, sem brigas, sem ideologias, sem discussões, mas apoiar uma pessoa não para fazer daquela pessoa um deus, como tem sido feito aí na política atual, né? Que muitas pessoas fazem do Bolsonaro um deus, muitas pessoas fazem do Lula um deus, e não é assim. Eles são candidatos. Deus nos deu a oportunidade de estarmos numa democracia, ou seja, nós devemos escolher. E eu acho que nós devemos escolher o candidato, os candidatos, né? Porque é eleição para deputado também e senadores, que é o mais importante, né? Candidatos que vão defender os preceitos bíblicos. Mas nós nunca devemos brigar com as pessoas de fora, nem muito menos da igreja, para forçar a pessoa a votar em um certo candidato. Por quê? Porque na real o foco do cristão não está nesse mundo. O foco do cristão não é esse mundo. O foco do cristão não é o Brasil. O foco do cristão é o reino dos céus. O cristão ele já está inserido no reino dos céus. Ele serve e segue Senhor, um só Espírito, um só Deus. Esse é o foco do cristão. O foco do cristão é Cristo. Andar como Cristo andou, procurar viver como Cristo viveu e sem se envolver nas coisas desse mundo. Mas como Deus nos deu a oportunidade de uma democracia, a gente tem que usar a nossa sabedoria e apoiar uma pessoa que defenda os valores bíblicos, né? Mas sem fazer confusão, sem tentar convencer pessoas que já estão com a cabeça formada. O cristão ele pode convencer pessoas que não estão com a cabeça formada, mas quem já está não deve tentar convencer porque vai ter briga. Então deve se envolver na política, mas de forma discreta e só falar com pessoas que também são cristãs e abordar o assunto de forma moderada, de forma pacífica, de forma com domínio próprio, né? Porque o foco nosso não é
o Brasil, não é as eleições, não é o mundo. Nosso foco é o céu, o reino dos céus. Então, já que o assunto é política na nossa atualidade, vamos ver o que o Rei dos Reis fará quando ele vier. Porque hoje está esse assunto de quem a gente vai votar, de quem a gente vai eleger aqui no Brasil, mas vai chegar um dia, que esse dia se chama milênio, que Apocalipse fala, Daniel fala também, aonde haverá um governo de um único líder mundial. E esse governo e esse líder é Cristo Jesus, que retornará. Ele retornará para liderar o mundo, aonde Israel será o país que dominará o mundo e Cristo Jesus será o rei de Israel e consequentemente o rei dos reis. Olha que palavra magnífica essa. É um salmo profético. Esse salmo 24 é um salmo profético. Vamos ler ele inteiro. Diz assim, versículo 1: Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Esse é o Rei da Glória. Cristo é o Senhor dos Exércitos. Cristo é o Rei dos Reis, que Daniel 2 diz. Vamos lá para Daniel 2, para a gente entender melhor. Daniel capítulo 2. Vamos lá, quando Daniel revela a Nabucodonosor o sonho que ele teve, que era um sonho profético, um sonho do que iria acontecer com o planeta Terra, desde do reinado mundial de Nabucodonosor até o Império Romano e até a vinda de Cristo. Olha lá o que Daniel fala, versículo 20. Deixa eu colocar aqui, eu estava na nova versão internacional, vou colocar Almeida porque eu acho ela melhor nesse versículo de Daniel. Falou Daniel dizendo: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Olha que palavra maravilhosa. Aqui mostra que é Deus que está colocando reis e tirando reis. Ele coloca um rei, depois ele tira um rei. É Deus que dá sabedoria para aquele que é sábio. Se você vê uma pessoa inteligente por aí, você diz assim: nossa, esse cara é inteligente demais. Mas a glória deve ir para Deus, não para esse cara, porque é Deus que dá sabedoria para ele. Você vê uma pessoa forte. Quando eu falo forte, não é só de força física. É aquela pessoa que passa por problemas, passa por dificuldades e ninguém vê ele abatido. Aí você fala: eu queria ser forte como essa pessoa é. Mas a glória não vai para essa pessoa, a glória vai para Deus, porque é Deus que dá a força para essa pessoa que você acha forte. Aí você vê a mudança de tempo. Hoje nós estamos no inverno, principalmente aqui em São Paulo, que semana passada foi muito frio aqui, mas setembro acaba o inverno.
A partir do dia 22 acaba o inverno. E aí começa a primavera, que é aquele tempo mais tranquilo, que não é nem muito frio nem muito calor. Aí depois de 3 meses de primavera vem o verão, que é aquele tempo mais seco, aonde as pessoas aproveitam para curtir a praia, para ir para a piscina e curtem as estações que Deus inventou. Mas é Ele que muda as estações. Quem gosta de frio, agradeça a Deus, porque é Deus que fez o inverno. Quem gosta da primavera, porque cai muitas flores, muitas muitas flores, muitas flores caem, muita coisa bonita fica das árvores que caem. Agradeça a Deus, porque é Ele que faz chegar a primavera. Quem gosta do verão, gosta de um calor, gosta de curtir uma praia, agradeça a Deus, porque é Ele que muda as estações e é Ele que coloca o calor, coloca o verão. Agradeça a Deus por tudo, porque é Ele que faz tudo. Então, Ele faz tudo isso que a gente leu aqui em Daniel 2. Ele dá sabedoria para aquela pessoa sábia que você tanto admira. Ele dá força para aquela pessoa forte que você tanto admira. E ele muda os tempos e as estações que nós tanto gostamos. Porque Ele é Deus. Assim será os governos desse mundo. Nós não sabemos quem vai ganhar para presidente ou para o Senado, para a Câmara, mas o que acontecer é graças a Deus. É Deus que permitiu e é Deus que controla tudo isso, porque Ele quer. Deus colocou Nabucodonosor para reinar sobre o mundo inteiro. Nabucodonosor era o imperador que governava o mundo daquela época. Depois foi Ciro com o Império Medo-Persa, depois foi o Império Grego, depois foi o Império Romano. E aqui em Daniel 2 também fala que haverá um reinado que jamais será destruído. Olha aqui, vamos para o capítulo 44, rapidinho, porque eu já passei do horário que eu queria fazer um vídeo só de 10 minutos, mas já está em 12 minutos, mas é muito importante esse final da revelação de Daniel. Então o que eu quero dizer antes de ler esse versículo 44 é o seguinte: não importa quem ganhar essas eleições, ou as eleições daqui a 2 anos lá nos Estados Unidos, que é o principal país do mundo, no final vai se levantar um reino que jamais será destruído. Quando a gente lê e quando a gente entende essa questão, a gente adora a Deus, a gente louva a Cristo de tal maneira que a gente se alegra, mesmo a gente vendo que um governo corrupto pode entrar no Brasil ou nos Estados Unidos ou na Inglaterra ou em qualquer outro país, a gente se alegra. A gente se alegra porque no final se levantará um reino que governará, que irá governar o mundo com justiça, e esse reino jamais será destruído. Então vamos se alegrar, vamos louvar, vamos adorar a Deus e a Cristo por essa profecia que se cumprirá, que irá se cumprir, que é o que eu vou ler agora para terminar esse vídeo. Daniel capítulo 2, versículo 44. Ele já tinha falado sobre todos os reinos, através de forma figurada, sobre uma estátua com partes do seu corpo de bronze, de ferro, de barro. E depois ele falou do reino que jamais será destruído. Olha que versículo lindo e maravilhoso esse versículo 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais. Eu vou repetir essa palavra, eu vou repetir essa afirmação. Jamais. Vou repetir novamente. Jamais. Vamos ler de novo porque é lindo e é maravilhoso esse versículo. Principalmente para os nossos dias atuais, onde tem pessoas que estão morrendo de medo de um certo governante entrar
aí para governar. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais, jamais, jamais e jamais e jamais destruído. Jamais será destruído. E neste reino não passará a outro povo, ou seja, Cristo será o rei de Israel e todas as nações estarão submissas a Israel e ao seu rei Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, que é aquele que morreu pelos nossos pecados, foi humilhado por todos os governos desse mundo, mas que ele voltará um dia para fazer todos os reis desse mundo se curvarem. A gente vê a esquerda aí fazendo várias leis contrárias à palavra de Deus. Aborto, apoiando a mudança de sexo de crianças, apoiando várias coisas erradas. Mas saibam, meus amigos, que nesse dia que nós estamos lendo aqui no capítulo 44, quando Cristo voltar para governar, todos esses coitados que apoiam leis perversas, todos esses coitados estarão cabisbaixos, todos esses coitados serão submissos, porque na época que Cristo voltar vai ter presidente, vai ter governador, vai ter deputados, vai ter tudo sobre as outras nações, sobre os Estados Unidos, sobre a Europa, sobre o Brasil, vai ter tudo isso. Só que a diferença é que todos os presidentes terão que ser submissos a Cristo e a sua lei, a Cristo e as suas regras. Então a esquerda será quebrada. Quando Cristo vier, a esquerda e as suas leis perversas serão destruídas. E o que vai acontecer com Cristo e com Israel? Ninguém jamais destruirá o Rei Jesus e Israel como nação. É o que... Vamos ler novamente para eu acabar. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. É um reinado que vai esmiuçar todos os outros reinos. O reino de Cristo através do seu povo Israel, sua nação Israel, porque Cristo é judeu, ele foi rejeitado para os judeus e ele deu um tempo para Israel. Cristo não está cuidando de Israel neste momento. Cristo está salvando o mundo. Cristo está salvando os gentios que aceitam ele como Salvador. É o que João disse lá no capítulo 1, versículo 12. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Cristo deu um tempo para Israel. Cristo não está sobre Israel mais. Ele está salvando todas as pessoas do planeta Terra que aceitam Jesus como Salvador. Mas quando chegar esse tempo aqui, ele voltará para Israel para reinar sobre todas as nações. E todas as nações, sejam esquerdistas ou sejam direitistas, todos serão submissos a Cristo, a Israel e a sua lei. E obedecerão pelo bem ou pelo mal. Amém? Que Deus abençoe a todos e que vocês aproveitem, coloquem pessoas que estão nos conceitos cristãos, mas não se preocupem com o resultado das eleições, porque no final vai se cumprir o que Deus quer. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo. Que vocês deem uma curtida e se inscrevam no canal. Deus abençoe.